A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos todos vocês a este canal abençoado em que o Senhor me deu a oportunidade de estar assim administrando, né? E está ministrando através dele uma palavra na sua vida. Então sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Gente, eu estou muito feliz com todos vocês que estão sempre aqui comigo neste canal, vocês que têm inscrito neste canal, na verdade, vocês que estão fazendo parte. Deus abençoe a vida de vocês. Não esqueça de comentar no vídeo o que vocês acharam do assunto que nós tratamos hoje. Hoje nós vamos tratar de um assunto importante, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Nós hoje vamos falar sobre a carta à igreja de Pérgamo. Mas antes, me dá a oportunidade de pedir algo para você, que se não for inscrito, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e deixe o seu joinha para ajudar o canal a ter engajamento. Eu quero também dizer a vocês que nós temos no link aí embaixo, você vai encontrar a nossa rádio. Nós temos uma rádio na web, onde nós estamos ali com mensagem, pregações da palavra de Deus e muito louvor mesmo. Você que quer estar louvando a Deus ou trabalhando e ouvindo louvor, é só você estar vendo a nossa rádio. Deus abençoe a sua vida e vamos continuar aqui o nosso estudo do Apocalipse. Hoje nós vamos tratar sobre a carta à igreja de Pérgamo. Nós já tratamos a carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Esmirna. Nós temos uma playlist. Eu estou até aqui em frente ao computador e estou diante da playlist que nós temos aqui, do primeiro estudo. Nós temos 4 aulas aqui importantíssimas que você não pode deixar de ver sobre o livro do Apocalipse, né? Mas aqui nós vamos tratar um pouquinho sobre a carta à igreja de Pérgamo. A igreja, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé. E que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam doutrinas de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comer coisa sacrificada a ídolos, praticar prostituição. Outro assim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, senão venha a ti sem demora, e contra eles, e pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Glória a Deus. Foi um texto um pouquinho longo, mas aqui nós estamos diante de uma carta à igreja de Pérgamo. A palavra Pérgamo significa fortaleza. A palavra Pérgamo significa fortaleza. E dela provém o termo pergaminho, né? Material de escrita. Pergaminho era um material de escrita usado para escrever, né? E era feito de pele de animais. E se usava muito na antiguidade porque não tinha as folhas de papel, o papel que nós temos hoje. Então se usava pele de animais tratado para poder servir de livro, servir de papel para se escrever, né? Os manuscritos bíblicos, muitos deles foram escritos em pergaminhos, uns em folha de papiro, que já era uma casca de uma árvore, e outros foram escritos em peles de animais. Então a palavra Pérgamo significa fortaleza.
esta cidade levava este nome, né? De Perga, que tem de Pérgama, que tem esse que significa fortaleza e que da onde deriva a palavra pergaminho, da onde provém o termo pergaminho. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que aparentemente foi primeiramente desenvolvido nessa área. Então, aparentemente o pergaminho foi desenvolvido. Eu anotei algumas coisas aqui porque isso é um estudo. Aparentemente o pergaminho ele foi desenvolvendo, só em termos de informação, desenvolvido nessa área, ou seja, nessas redondezas aqui aonde tinha essa cidade, e devido a isso essa cidade levou esse nome. Pérgamo, existe essa cidade ainda hoje, você sabia? Só não com esse nome de Pérgamo. A cidade, se você for no YouTube aí, você consegue ver essa cidade, que é a atual Bérgamo. Bérgamo, hoje ela tem outro nome parecido, mas que não tem nada a ver o significado. O nome moderno para essa cidade hoje é a cidade de Bérgamo, ou Bérgamo, que é o nome da cidade. Foi construída numa montanha de 300 metros de altura, num amplo, fértil planalto, 36 quilômetros do mar Egeu. Serviu como capital da província romana da Ásia Menor durante mais de 250 anos. Era importante centro religioso, ó, para vocês verem a história dessa cidade, cultural, pagão, Atenas. Deixa eu ver aqui. Era importante centro religioso de cultos pagãos a Atena, Ascalépio, Denísio e Zeus. Foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo a César. Então, nós estamos vendo aqui que o Senhor deixa claro que nessa cidade está o trono de Satanás. Por que o Senhor fala isso aqui nesta carta? Essa cidade está o trono de Satanás. Porque essa cidade tinha templos a vários deuses, ali tinha um forte poder pagão religioso, a deusa Atenas tinha ali os seus cultos, né? Asclépio, Dionísio, Zeus, e ali foi a primeira cidade a construir um templo ao imperador César. Olha que cidade terrível para se pregar o evangelho. Imagine a luta que foi para pregar o evangelho nesta cidade. Aqui no versículo 3, o Senhor deixa claro que ali habita o trono de Satanás. Ali está o trono de Satanás. As bases da oposição satânica é uma base gentílica para falsas religiões. Falsas religiões habitavam naquela cidade. Era uma cidade tipicamente religiosa. Então, veja bem, os cristãos naquela cidade enfrentavam as adversidades, perseguição, tanto que o pastor daquela cidade, né, Antipas, que o Senhor disse que era uma fiel testemunha. Provavelmente Antipas era o pastor dessa igreja e Antipas foi morto. E você sabe qual foram a forma que se usou para matar esse servo de Deus? Eles tinham o costume de construir uma imagem de metal de um touro. Imagine um touro. Imagine uma escultura de um touro de metal. E ali tinha um compartimento que abria, né, uma porta que abria e por dentro era oco. E eles colocavam a pessoa dentro daquele touro de metal e colocava fogo. Gente, pensa que tortura era isso. Pensa que tortura era isso. Era um negócio complicado, era um sofrimento misericórdia indescritível. Morrer queimado desta forma, sufocando. Mas o Antipas morreu, mas não negou o nome do Senhor Jesus. Então, na Acrópole de Pérgamo havia um enorme altar em forma de trono dedicado a Zeus. As
que Asclépio, o deus da cura, era a divindade mais intimamente ligada a Pérgamo. Sua forma em semelhança de serpente, ainda hoje, é um símbolo médico. Você já viu nas farmácias alguns remédios, alguns lugares referente à medicina, um símbolo de uma cobra, de uma serpente? Pois é, ali era um deus pagão. Ali era um deus pagão. O nome dele era Asclépio. Asclépio. Nome assim meio complicado, eu estou falando aqui, eu estou até errando o nome. Vocês vão ver no vídeo que tem um momento que eu erro o nome quando falo. Porque é um nome assim meio estranho. Asclépio era o nome desse deus. E ainda hoje se usa na medicina, é um símbolo da medicina, um símbolo médico, né? A famosa escola de medicina ligada ao seu templo misturava medicina com serpente. Esse templo desse deus, ele trabalhava tanto a parte religiosa como a medicina. Então ele usava a religião numa forma medicinal. Uma das receitas para os adoradores era a recomendação de dormirem no chão do templo, permitindo que a serpente deslizasse sobre o corpo deles e as impregnasse com seu poder de cura. Olha que coisa terrível. Então eles usavam a medicina e a superstição. E aí nós temos até hoje, né, esse símbolo de medicina que veio daí. Esse símbolo que tem nas farmácias. Então é um símbolo de um deus pagão, não é simplesmente de uma cobra comum, é um símbolo de um deus pagão. E o que eu quero dizer com tudo isso aí? Esta cidade era uma cidade muito complicada para se pregar o evangelho. Mas o Senhor aqui, ele fala nesta carta que nós vamos estudar um pouquinho, estamos estudando, né? Mas aqui eu quis trazer aqui um pouquinho sobre a cidade em si. Mas nós vamos ver aqui, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Quem é? Aqui Jesus Cristo está falando para João escrever ao anjo da igreja, que é o pastor. Nós já falamos nos outros estudos o que significa alguns símbolos do Apocalipse. E quando esse símbolo de anjo da igreja aqui, não é que tinha um anjo mesmo, literal, como nós tomamos pensar um anjo, a um ser espiritual. Não é isso. Era um ser humano, o pastor da igreja, que Jesus chama de anjo da igreja, porque a palavra anjo significa mensageiro. O pastor tem essa obrigação de pregar a mensagem do Senhor. Então, ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. A espada é a palavra de Deus. A espada afiada de dois gumes é a palavra de Deus. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipa, minha fiel testemunha, a qual foi morta entre vós, onde Satanás habitas. O Senhor deixa claro aqui para nós, nesta carta, as seguintes palavras: conheço o lugar em que habita. Isso aqui não chama atenção. Deus, Cristo, ele conhece aonde a sua igreja está habitando. Ele conhece a periculosidade que a igreja está passando. Ele conhece a necessidade da igreja. Cristo não está alheio à sua igreja. A sua igreja não segue só. Cristo, ele conhece a igreja. A igreja não é o templo, a igreja somos nós. Então, o lugar que você está, que você habita, ele conhece. Esta igreja de Pérgamo habitava numa cidade pagã, numa cidade horrível para se viver, tanto para um cristão viver, tanto que o seu pastor foi morto de forma violenta. Mas não significa que Deus não estava vendo a fé daquele pastor em passar por aquela adversidade e não negar o nome dele. O Senhor está vendo e ele talvez não deu livramento como deu para Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi lançado na fornalha de fogo lá no Velho Testamento. Ele não deu. Esse homem serviu de mártir,
Mas deixa eu te falar uma coisa, mas o nome dele estava escrito no livro da vida, o Senhor sabia disso, e com certeza ele está com Cristo agora, ceando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Então, amados, com tudo isso eu quero te dizer uma coisa, Deus conhece a igreja, conhece o que a igreja passa, conhece as adversidades que a igreja enfrenta, conhece, ele diz assim, onde estás o trono de Satanás? Ou seja, o Senhor sabia da luta que Satanás travava contra a sua igreja. E que conservaste o meu nome e não negaste a minha fé. Isso é muito importante. O Senhor aqui elogia esta igreja, porque a igreja de Pérgamo não negou a fé. Não negaste a minha fé. Em que momento a igreja de Éfeso foi provado se negaria ou não negaria a fé? No momento da perseguição. Este momento aqui mesmo da morte dessa fiel testemunha de Cristo foi um momento que poderia levar muitas pessoas a desistirem de servir a Cristo por medo da perseguição, por medo de serem mortos, como foi Antipas, mas isso não fez a igreja desistir de servir a Cristo, ou seja, não negou a fé, continuou servindo a Cristo. E nós, nos nossos dias, temos negado a fé. Quantas pessoas negam a fé por um copo de bebida? Quantas pessoas negam a fé por prostituição, por dinheiro? Quantas pessoas negam a fé por coisas banais? Não existe nada que deve levar o cristão a negar a sua fé. O cristão tem que resistir. Mas nos nossos dias o negócio está tão difícil que as pessoas negam a fé por coisas simples. Nega a fé porque alguém olhou para ele de forma diferente. O que ele faz? Ele desiste de servir a Cristo, de estar na igreja. Por quê? Porque alguém me olhou de forma diferente. Então ele nega a fé, ele desiste de Cristo, ele vai para o mundo. Se passou na rua, não deu a paz do Senhor, a pessoa já é um motivo da pessoa desistir da caminhada. Então, amados, nós temos que ter cuidado com isso e temos que ter essa igreja, essa parte aqui dessa carta, este elogio aqui, como exemplo. Essa forma como eles agiam, como exemplo de alguém que não negou a fé. Porque lá na frente também o Senhor dá uma repreensão. Continuando. Tenho, todavia, contra ti. Agora aqui vem a repreensão. Veio o elogio, agora vem a repreensão. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que, pois que tens aí, ou seja, tem dentro da igreja, os que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comer coisas sacrificadas a ídolos e praticar a prostituição. Quem era Balaão? Balaão era um profeta do Senhor e que usou o seu dom para armar ciladas para Israel. O povo de Israel, ele tinha uma ordenança do Senhor deles casarem entre si, uma nação pura, limpa, de outras nações gentílicas. E Balaão, ele ensinou Balaque a armar cilada para o povo de Israel. Uma das ciladas que ele ensinou, e olha que ele era um servo de Deus, mas na verdade ele era um falso profeta. Dizia ser servo de Deus, mas na verdade ele era um falso profeta. Sabe o que ele fazia? Ele seduzia, ensinou Balaque a seduzir as mulheres dos filhos de Israel para que se casasse com homens pagãos, né? Pagão, e ali elas participaram de rituais que desagradavam ao Senhor. Rituais horríveis, né? Aqui ele diz que Balaão ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comer coisa sacrificada aos ídolos. Olha para vocês verem. Aos ídolos. E praticar a prostituição. Prostituição aqui, no caso, não está falando da traição do marido e com a mulher. Está falando em relação a Deus e ao seu povo. Né? Porque Deus viu o pecado, o adorar um ídolo, se prostrar diante do ídolo, ele faz uma comparação de um marido traído pela sua mulher, ou seja, uma prostituição espiritual. E dentro da igreja tinha gente justamente com esse comportamento de levar o povo de Deus a se prostituir com outros deuses. E a igreja é repreendida, por quê? Porque a igreja permitia isso aqui, não lidava com essa situação. Então veja bem como essa igreja aqui, ela passou por momentos complicados,
Aleluia, Jesus. E aí o Senhor Jesus aconselha, portanto, arrependa-te, se não vem a ti sem demora, e contra eles, e pelejarei com a espada da minha boca, ou seja, com a palavra, com a doutrina, e trarei a verdadeira punição. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, aí agora vem a promessa, ao vencedor dar-lhe-eis do maná escondido, bem como lhes darei uma pedrinha branca, e sob a pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Então, aquele que vencer receberá a vida eterna, aquele que vencer estará com Cristo eternamente, aquele que vencer terá um novo nome. Então, meus amados, que nós possamos olhar o exemplo dessa igreja, o que essa igreja passou. Essa igreja foi uma igreja fiel, mas ao mesmo tempo foi uma igreja que aceitou coisas erradas dentro da igreja, que está aqui o Senhor cobrando essa situação para que essa igreja resolvesse. Então, nós temos que entender uma coisa: o Senhor não abre mão da sua doutrina, de viver conforme os seus costumes, conforme o determinado na sua palavra. E quando chegar no final, pode ter certeza que a igreja de Cristo que permanecer firme será recompensada pelo Senhor. Como diz o Senhor, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe por quê? Porque o que o Senhor deixa uma ameaça: senão eu virei contra ti. Sabe? Tem muitas pessoas que dizem, sou igreja do Senhor, mas querem andar de qualquer maneira, querem andar de qualquer jeito. Não esqueça que o Senhor Jesus Cristo pode vir contra essas pessoas. Quantas pessoas estão na igreja e de repente é cometido por doença, por enfermidade, por provas, por lutas, por perseguições? Não entende, meu Deus, eu estou te servindo, mas será que está servindo mesmo? Será que está servindo mesmo? Então veja bem, tenha cuidado, porque Deus, o nosso Deus, ele está olhando para a sua igreja, aonde a sua igreja está, a perseguição que a igreja está passando, mas também está olhando o pecado da igreja, está olhando como essa igreja se comporta, está olhando como essa igreja se comporta diante de falsos mestres, de falsos ensinos. A igreja de Cristo tem que ter cuidado para resistir às falsas doutrinas. A igreja não pode bajular o homem, não pode bajular pastor falso, profeta falso, irmão que está pregando erroneamente. Muitas vezes alguém está lá na frente pregando erroneamente só porque é alguém grande, de renome, ou de poder aquisitivo alto. Muitos nem têm coragem de confrontar. Mas deixa eu te falar uma coisa: como se trata da doutrina de Cristo, dos ensinamentos da palavra, temos que confrontar os contradizentes, temos que confrontar os mentirosos, temos que confrontar os falsos ensinadores. Não podemos de forma nenhuma aceitar que a igreja do Senhor seja contaminada com a falsa doutrina, porque o Senhor Jesus, ele está de olho na tua igreja. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa: não aceite falsa doutrina, não aceite ensino errado, não aceite ensino de qualquer pessoa. Você tem que aprender com quem está capacitado para ensinar, quem tem capacidade de ensinar, porque se nós vivermos uma só doutrina errada, nós pagaremos o preço por estar vivendo a doutrina errada. Então, essa igreja foi repreendida, foi elogiada na sua fé, de não negar a fé, ou seja, de não negar a doutrina, de não negar os ensinos, de não negar. Eles não negavam o ensino, mas aceitavam os falsos ensinos ao mesmo tempo. Olha que coisa, não negava a fé em Cristo, mas aceitava. Os nicolaítas, né, que tem a mesma doutrina de Balaão, ou seja, eles não resistiam e por isso foram advertidos. E o interessante é que o Senhor ainda dá uma oportunidade para que ele se converta. Olha como o Senhor Jesus é maravilhoso, sempre dando ao homem uma nova chance, uma nova oportunidade, para que eles possam se arrepender. Então, que neste momento, nós já estamos finalizando a nossa aula, que neste momento você possa estudar essa carta com mais profundidade, você possa estudar o livro do Apocalipse como um todo, né? Pois é um livro muito importante.
e para que você cresça espiritualmente. Então, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Desculpa aí que eu percebo que nessa aula eu tô assim meio com sono, tô com sono, abri a boca no meio da aula, eu vou ver se eu consigo cortar esse vídeo. Então, se você não vê eu cortar esse pedacinho que eu bocejei aqui, se você está vendo eu falar e não estiver vendo a parte que eu bocejo, eu consegui cortar, viu? Mas eu abri a boca no meio da pregação de sono, gente. Mas tudo isso que eu estou aqui neste momento, tirando esse tempo, mesmo com sono, é porque eu quero te ensinar a palavra. Eu quero dizer para você que coisa boa é aprender a palavra do Senhor. Deus abençoe a tua vida. Tenha uma ótima vida na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.